No coração do sertão mineiro, onde a terra vermelha manchava até as nuvens e o som dos grilos era mais alto que qualquer rádio, ficava a fazenda Santa Paloma. Era uma propriedade modesta, mas bem cuidada, com mangueiras antigas, curral de pau a pique e um pasto que parecia infinito. Seu dono, Ambrósio Nogueira, um homem de bigode espesso e olhos miúdos, vivia por ali desde menino. Viúvo há 7 anos, criava sozinho o neto, Jossa, um menino curioso de 11 anos, apaixonado por cavalos e histórias de assombração. Naquela manhã abafada de novembro, Ambrósio acordou antes do galo. Algo no ar lhe parecia errado. Não era o calor, nem a ventania da madrugada. Era um incômodo esquisito, como um sussurro do mato, como se a natureza inteira quisesse dizer alguma coisa, mas estivesse com medo de falar. Enquanto calçava as botas encardidas, ouviu o barulho das tábuas do alpendre. Jossa já estava acordado, com o rosto suado e os olhos arregalados. Vô, o relâmpago tá diferente. Ambrósio franziu a testa. Relâmpago era o cavalo baio que ele mais estimava. Forte, obediente, criado na fazenda desde potrinho. Nunca dera trabalho. Nunca. Como assim, diferente? Ele tá com coisa na cabeça. 2 negócios saindo da testa dele. Igual chifre. Mas não é chifre de cavalo, vô. É, de boi. Por um instante, Ambrósio ficou imóvel. Não disse nada. Só levantou-se, pegou o chapéu de palha e seguiu em silêncio na direção do estábulo. Jossa ia atrás, de passos curtos e batimentos acelerados. O céu começava a se abrir em laranja e rosa quando chegaram ao cercado. Os cavalos pastavam tranquilos, mas Relâmpago estava parado, afastado dos demais, com a cabeça baixa e o corpo tenso. Ambrósio se aproximou lentamente, tentando não assustá-lo. Quando finalmente olhou de perto, sentiu o chão sumir sob os pés. Do alto da testa de Relâmpago, 2 chifres longos, encurvados, grossos como juntouro, despontavam para o céu. Não estavam presos. Não eram brincadeira. Estavam nascendo. Ambrósio deu um passo para trás, com a boca entreaberta e o rosto pálido. Por um instante, sentiu as pernas falharem. E então, desabou. O corpo pesado de Ambrósio caiu no chão seco com um baque surdo. Jossa gritou. Vô! Correu até ele, desesperado, sacudindo seus ombros. Acorda, vô! Não é hora de brincadeira. O velho demorou a abrir os olhos. Quando fez, piscou várias vezes, como se quisesse acordar de um sonho estranho. Sentou-se devagar, ainda trêmulo. Eu vi mesmo? Ou tô ficando doido? Murmurou, passando a mão trêmula no rosto suado. É verdade, vô. Eu também vi. Aquilo é chifre, mas não devia estar ali, né? Ambrósio se levantou devagar, com a ajuda do neto. Apoiou-se na cerca de madeira, encarando o Relâmpago. O cavalo os observava, inquieto, como se sentisse vergonha de sua nova aparência. Isso não é natural, Jossa. Não é, disse o avô, num tom baixo, mais para ele mesmo do que para o menino. Será que é doença? Nunca ouvi falar em cavalo pegando doença de boi. E mesmo se fosse, que tipo de doença faz nascer chifre desse tamanho em uma noite? O silêncio do campo parecia cada vez mais denso. Nem os passarinhos ousavam cantar. O vento passou leve, como se não quisesse incomodar. Ambrósio respirou fundo e olhou para o céu. Não fala nada disso para ninguém, ouviu? Nem para Tonha, nem pro Isaac, nem pros peão. Ninguém. Tá bom, vô, mas a gente vai fazer o quê? Primeiro, deixar ele isolado. Não sei se é coisa que pega. Depois a gente pensa. Só sei que isso não pode se espalhar. Se a cidade fica sabendo, vão dizer que é peste. Ou pior. Ou pior o quê? Ambrósio evitou a resposta. Apenas segurou firme no ombro do neto e repetiu. Ninguém pode saber. Por enquanto, é só entre nós dois. Promete? Jossa sentiu com um gesto solene. Mas dentro dele, a curiosidade queimava como brasa em lenha seca. Voltaram para casa em silêncio. Tonha, a cozinheira, os esperava com café quente e pão de queijo ainda fumegando. Que cara é essa de enterro, homem? Dormi mal. Tô com dor nas costas, respondeu Ambrósio, sentando-se à mesa, disfarçando a tensão. Mas Tonha era a velha amiga da família.
Sabia ler o rosto dele como ninguém. E naquela manhã, pela primeira vez em 20 anos, sentiu medo ao encarar os olhos do patrão. Tonha ficou olhando por alguns segundos, desconfiada, mas não insistiu. Apenas serviu o café e saiu resmungando qualquer coisa sobre homens que escondem segredos atrás de xícaras. Enquanto isso, Jossa mal conseguia engolir um pedaço do pão. O chifre na cabeça de Relâmpago não saía da sua mente. Era como se tivesse assistido a um filme de terror ao vivo. E o pior, ninguém saberia como aquilo ia terminar. Depois do café, Ambrósio avisou que ia dar uma volta na cerca, mas foi direto ao galpão velho. Pegou uma corda resistente, um cobertor e um par de luvas de couro. Quando Jossa apareceu de fininho, com o boné torto e o olhar atento, ele nem brigou. Vai me seguir mesmo, né? Sempre segui. Então bora. Mas nada de falar alto. Hoje, o silêncio é nosso melhor amigo. A dupla caminhou até o fundo da propriedade, onde havia um curral separado, coberto por um telhado velho e cercado com arame reforçado. Era ali que Ambrósio guardava bois doentes ou vacas prestes a parir. Com esforço e cuidado, laçaram Relâmpago e o conduziram até o local isolado. O cavalo resistiu no começo, mas parecia entender que algo estava errado. Seus olhos estavam diferentes. Menos brilhantes. Mais humanos. A gente vai cuidar de você, meu filho. Só precisamos entender o que está acontecendo, murmurou Ambrósio, amarrando o portão com uma tranca dupla. Antes de sair, se virou para o animal e encarou de novo aqueles 2 chifres imensos. Não era truque. Não era acidente. E ele sabia disso. Tem coisa errada demais aqui, Jossa. Isso não é de Deus. E se for mutação, vô? Vi no celular uma vez. Uns bichos que nascem com coisa estranha. Um gato com 2 caras. Um porco com asa. Vai ver o Relâmpago é tipo isso. Mutação, hein? E por que justo hoje? E por que só ele? O menino ficou sem resposta. Já no final da tarde, o vaqueiro Isaac voltou da lida com os outros cavalos. Era novo na fazenda, mas esperto e observador. Ué, cadê o baio? O Relâmpago não foi para a lida hoje? Ambrósio, que cortava feno no depósito, parou por um segundo. Tá com um incômodo na pata. Deixei ele descansando. Melhor prevenir. Isaac assentiu, mas não se convenceu. À noite, cochichou com Tonha. Tem coisa esquisita acontecendo, dona. O velho não fala, mas tá diferente. O menino também. E o Relâmpago sumiu. Tonha apenas cruzou os braços e respondeu em tom baixo. Tem cheiro de segredo no ar. E segredo na fazenda nunca acaba bem. A noite caiu silenciosa sobre a fazenda Santa Paloma, mas o sossego que costumava embalar o sono dos moradores parecia ter sido arrancado pelo vento. O céu estava limpo, cravejado de estrelas, mas nem mesmo a beleza do firmamento trazia conforto. Ambrósio estava no alpendre, fumando um cigarro de palha com a mão trêmula. O rosto duro carregava marcas que o tempo levou décadas para cavar, mas nenhuma delas era tão profunda quanto a preocupação daquela noite. Jossa surgiu na porta com uma lanterna e um cobertor nas mãos. Vô, não vai dormir? Quem dorme com o cavalo virando touro no quintal? O menino se sentou ao lado dele, puxando o cobertor até os ombros. A gente tem que contar para alguém. Vai que tem alguém que sabe o que é isso? Ambrósio olhou devagar para o neto. Não com raiva, mas com o peso de quem já viveu tempo demais para confiar fácil. Contar para quem? Pro padre. Ele vai encher a fazenda de água benta. Pro veterinário? Vai espalhar para a cidade toda. E se for coisa de espírito ruim? Ou pior, se for alguma experiência que estão fazendo com os bichos? Experiência? Já ouviu falar do boi com 3 olhos que apareceu em São Desidério? Ou do porco fluorescente do Mato Grosso? Tudo experimento científico. Mas no fundo, é só desgraça que os homens jogam em cima da natureza para ver o que acontece. Jossa ficou em silêncio, absorvendo cada palavra como quem ouve uma profecia. Sabia que o avô tinha um histórico com coisas que ninguém ousava comentar. Uma vez, ouvirá Tonha dizer que Ambrósio já tinha visto o sobrenatural e sobrevivido para contar. Mais tarde, quando todos já estavam recolhidos, Ambrósio pegou a lanterna e saiu sozinho. Foi até o curral onde havia deixado o Relâmpago. O cavalo estava de pé, no mesmo lugar,
com os olhos acesos como brasas sob a luz da lanterna. Mas agora, havia algo a mais. Um risco escuro cortava sua testa, como se os chifres estivessem crescendo. Ambrósio se aproximou, engolindo seco. O animal não se moveu. O que você virou, meu filho? Passou a lanterna lentamente pelos chifres, que pareciam mais espessos do que antes. Chegou bem perto e estendeu a mão. Queria tocar. Queria saber se era osso, pele ou outra coisa. No exato momento em que os dedos encostaram na base do chifre esquerdo, um tremor percorreu o chão. O cavalo empinou violentamente, soltando um relincho gutural que não parecia vir de um ser deste mundo. A lanterna caiu. A luz oscilou. E o velho Ambrósio, pela segunda vez em 2 dias, caiu de joelhos. Mas desta vez, não desmaiou. Desta vez, ele viu. Porque quando o cavalo ergueu a cabeça de novo, os olhos de Relâmpago brilhavam em vermelho. Ambrósio ficou paralisado. Não pelo medo, mas pelo espanto que atravessava a espinha como um raio silencioso. O brilho nos olhos do cavalo não era reflexo da lanterna. Era algo de dentro. Um fogo miúdo, aceso em algum canto oculto da besta. Algo que jamais deveria estar ali. Relâmpago, ainda com o peito arfando, deu 2 passos para trás, como se quisesse manter distância. O velho respirou fundo, recolheu a lanterna do chão e se levantou devagar. Iluminou o animal mais uma vez, mas o brilho nos olhos tinha desaparecido. Agora era só o baio de sempre, com os chifres malditos ainda cravados na cabeça. Isso não é natural, sussurrou. Mas também não é loucura. Eu vi. Voltou para casa, mas não conseguiu dormir. Passou a madrugada sentado na cadeira de balanço, de olho nas sombras que a lua desenhava no chão da varanda. Quando o galo cantou, levantou-se num estalo. Sabia o que precisava fazer. Enquanto Jossa ainda dormia, Ambrósio foi até o barracão velho. Entre ferramentas enferrujadas e pedaços de madeira, havia uma caixa de metal trancada com cadeado. Ele a destravou com uma chave que carregava no pescoço. Dentro, havia um caderno surrado, uma faca com cabo de osso e um medalhão de ferro fundido com símbolos indígenas antigos. Era herança do bisavô, um tropeiro que jurava ter enfrentado coisas do outro lado do mato. Durante décadas, Ambrósio manteve aquilo guardado, como quem esconde lembrança de uma guerra esquecida. Mas agora, sentia que era hora de usar. Pegou o caderno, soprou o pó e folheou as páginas, procurando sinais, símbolos, qualquer coisa que explicasse o que estava acontecendo com o cavalo. E lá, entre rabiscos desbotados e relatos de visões, encontrou uma imagem, o desenho de um cavalo com chifres curvos e olhos flamejantes. A legenda era curta. Filho da fronteira. Quando o véu se rompe, ele atravessa. Ambrósio franziu o senho. Véu? Fronteira de quê? Entre mundos? Folheou mais páginas. Havia referências a portais abertos em noites sem lua, a animais marcados pelo sopro da terra, a encontros entre homens e criaturas que carregavam o peso de outros planos. Leu em voz alta um trecho desgastado. Quando a terra for tocada por algo que não é dela, um sinal surgirá entre os animais. Primeiro um. Depois, outros. O véu se rasgará e os olhos do campo verão o que não se pode desver. Isso tá ficando grande demais, murmurou, fechando o caderno com força. Na cozinha, Tonha já começava a preparar o café. Jossa surgiu logo depois, coçando os olhos. Dormiu, vô? Nem cochilei. A gente vai voltar lá hoje? A gente não. Eu. Mas eu quero ajudar. Já ajudou demais. Agora deixa isso comigo. O menino franziu o rosto, mas não insistiu. Ambrósio colocou o medalhão no bolso e saiu pela porta dos fundos. Não disse onde ia. Só disse: se eu não voltar antes do almoço, reza. O sol já se erguia imponente quando Ambrósio atravessou o campo alto com o medalhão no bolso e o caderno antigo debaixo do braço. Cada passo seu parecia carregar o peso de um século. Ele não sabia exatamente o que procurava, mas no fundo sentia que precisava entender a origem daquele fenômeno antes que se espalhasse. Passou pelo curral isolado. Relâmpago estava lá, inquieto, arranhando o chão com as patas dianteiras e bufando sem parar. O cavalo parecia menos cansado que no dia anterior, mas seu olhar, aquele olhar, parecia mais profundo, mais consciente.
Ambrósio se aproximou do cercado sem abrir o portão. Apenas observou em silêncio. O cavalo encarou de volta, como se o reconhecesse não apenas como dono, mas como alguém que também carregava um segredo. Por um momento, o velho sentiu algo dentro de si estremecer, uma sensação de que o tempo ao redor havia parado. Mas não parou. Um galho se quebrou ao longe. Ambrósio se virou num pulo e avistou Isaque vindo por trás das árvores, com uma cara de quem já sabia demais. Acordei cedo hoje, vi o senhor indo com o caderno, com aquele jeito de quem esconde ouro, disse o rapaz, cruzando os braços. E não tem mais cavalo nenhum no pasto com aquela marca branca na testa. Sumiu. Tá lá dentro, né? Ambrósio suspirou. Não adiantava mais esconder. Tem coisas que você não vai entender, Isaque. Nem eu entendo. Mas esse cavalo, ele mudou. Eu vi ele ontem. Tava de longe, mas vi. Aqueles chifres são reais, né? O velho assentiu lentamente. E mais, eles estão crescendo. E tem mais coisa por vir, tenho certeza. Isaque se aproximou, olhando com cautela para Relâmpago. O senhor acha que é doença? Ou coisa, do outro mundo? Não é doença. E se for do outro mundo, não é de um mundo bom. Os dois ficaram em silêncio. Até que o vaqueiro perguntou, quase num sussurro. A gente vai fazer o quê? Ambrósio abriu o caderno, mostrando os desenhos, os relatos antigos, os sinais. Vamos até a Pedra do Veado. Lá tem um marco, um ponto onde dizem que os antigos enterravam os corpos dos animais tocados por coisas que não deviam estar aqui. Meu bisavô escreveu que lá é onde o véu é mais fino. Véu? A fronteira entre o nosso mundo e o outro lado. Isaque engoliu seco. E se tiver mais desses? É por isso que temos que agir agora. Na fazenda, Jossa observava tudo pela janela. Não era bobo. Sabia que o avô estava prestes a fazer algo importante e perigoso. Sabia, porque desde pequeno ouvia que quando a natureza silencia, é porque algo está gritando em outro lugar. E naquela manhã, nem os grilos ousavam cantar. A Pedra do Veado ficava no alto de um morro estreito, ladeado por eucaliptos e vegetação baixa. Era uma formação rochosa antiga, desgastada pelo tempo, mas reverenciada por todos da região. Diziam que os índios antigos usavam aquele lugar para cerimônias, e que certas noites a pedra brilhava sob o luar, mesmo sem nenhum tipo de luz. Ambrósio e Isaque partiram logo depois do café, levando consigo o medalhão, o caderno antigo, sal grosso, uma garrafa de cachaça e um punhado de terra do curral onde Relâmpago dormia. Tudo conforme os rituais escritos à mão pelo bisavô do velho fazendeiro. Cada item tinha um propósito. Cada gesto teria uma consequência. A trilha era íngreme, silenciosa. Nem passarinho, nem bicho. Apenas o som das botas na terra seca. O senhor tem certeza que isso aqui vai ajudar? Perguntou Isaque, com o olhar desconfiado. Tenho certeza de que alguma coisa mudou o Relâmpago. E esse lugar pode ser a chave. Talvez ele seja só o primeiro. Primeiro? Ambrósio parou no meio do caminho. Eu não quis falar nada na frente do menino, mas essa madrugada eu ouvi passos e relinchos. Múltiplos. Fui até o pasto e vi marcas. Marcas de patas, com algo a mais. Como se os cascos tivessem rachaduras, espinhos. Como se fossem de outro bicho. E o senhor acha que tem mais cavalos mudando? Não acho. Eu sei. Chegaram à Pedra do Veado perto do meio-dia. O calor era sufocante, mas o ar ali parecia diferente. Mais denso. Carregado. Ambrósio ajoelhou-se diante da pedra e espalhou a terra do curral ao redor. Desenhou um círculo com sal grosso, acendeu um cigarro de palha e despejou um pouco da cachaça sobre a rocha. Depois, recitou um trecho antigo do caderno, em voz baixa, como um homem que tenta abrir uma porta sem saber o que há do outro lado. Isaque, ao lado, observava sem piscar. Estava cético, mas o ambiente fazia até o mais racional duvidar da própria mente. Quando Ambrósio ergueu o medalhão de ferro, um vento súbito soprou por entre os eucaliptos. Forte, seco e frio. Quase cortante. Sente isso? Perguntou o velho. É como se, antes que terminasse a frase, o chão ao redor da pedra tremeu levemente. Bem pouco, mas suficiente para que ambos se entreolhassem em silêncio absoluto.
Foi quando viram. A alguns metros, bem no limite da clareira, surgiu a silhueta de um cavalo negro. Enorme, com a crina desgrenhada e olhos fixos como brasas. Seus chifres eram mais longos e mais tortuosos que os de Relâmpago. Um deles parecia quebrado na ponta. Havia cicatrizes pelo pescoço e um tilintar estranho em cada passo. Isso não é bicho da terra, sussurrou Ambrósio, o rosto pálido como farinha. O cavalo ficou parado, encarando os dois homens por segundos que pareceram horas. Então, sem aviso, girou sobre os próprios cascos e desapareceu entre as árvores. Mas antes de sumir, ambos viram, ele tinha uma marca no flanco. Um círculo com um corte no centro. Era o mesmo símbolo desenhado na contracapa do caderno antigo. Na descida do morro, nem Ambrósio nem Isaac trocaram palavra. O silêncio entre eles não era desconforto, era respeito por algo que nenhum dos dois sabia explicar, mas sabiam que era real. Ao longe, a pedra do veado permanecia imóvel, como um guardião de segredos antigos, indiferente ao medo dos homens. Quando finalmente pisaram novamente no campo aberto da fazenda, o sol já começava a se inclinar no céu. As sombras ficavam mais longas. Os galhos pareciam mais tortos. E o silêncio continuava. Jossa estava no alpendre, de braços cruzados, esperando. Assim que viu o avô se aproximar, correu ao seu encontro. Vô! Tem coisa errada acontecendo de novo. Ambrósio parou no meio do caminho, o coração já apertado. O que foi? O cavalo preto, aquele que chegou semana passada, ele também tá com chifre. Igualzinho. Mas o dele é mais torto. A Tonha viu quando foi levar ração. Isaac empalideceu. Mais um? É. E tem mais, ele tá babando. E os olhos dele, não tão normais. Ambrósio e Isaac se entreolharam. A profecia no caderno estava se cumprindo. Primeiro um. Depois, outros. O véu estava se rasgando. Cadê ele agora? Perguntou o velho. No mesmo cercado que o Relâmpago. Tonha ficou assustada e trancou os dois juntos. Dois no mesmo lugar, murmurou Isaac, preocupado. Isso pode piorar as coisas. Foram direto ao curral. Os cavalos estavam lá. Relâmpago, de um lado, inquieto. O novo cavalo, preto como carvão, com chifres curvando-se como galhos retorcidos, parecia em transe. Seus olhos estavam semicerrados, mas brilhavam de forma esquisita, como brasas de fogueira apagando lentamente. Ele estava normal ontem, garantiu Jossa. Eu mesmo dei água para ele. Tava bem. Eles estão sendo marcados, um por um, disse Ambrósio, aproximando-se com cuidado. Tem alguma coisa nesse lugar que abriu caminho para isso acontecer. O senhor acha que é a fazenda? Perguntou Isaac. Não só a fazenda. É o solo. A terra. A linha onde ela foi construída. O velho tirou o caderno do bolso e abriu numa página marcada com cordão amarelado pelo tempo. Mostrou para Isaac e Jossa o desenho de um mapa antigo da região, com círculos desenhados à mão em locais específicos. Um dos círculos estava exatamente sobre a área da Santa Paloma. Esses pontos são rupturas do véu. Portas que às vezes se abrem por acidente. Às vezes, por intenção. Intenção? Jossa franziu o senho. Alguém ou alguma coisa pode ter aberto esse portal. Ou algo que estava adormecido, acordou. Isaac recuou 2 passos. Pela primeira vez, parecia com medo de verdade. A gente precisa contar para a cidade. Pro prefeito. Pro padre. Pra polícia. Sei lá. E dizer o quê? Que os cavalos estão virando aberração? Que espíritos antigos estão invadindo o mundo? Eles vão rir da nossa cara. Ou pior, vão trancar a gente num hospício. E o que a gente faz então? Espera os outros cavalos mudarem também? Ambrósio fechou o caderno com força e olhou para os animais. A gente observa. A gente vigia. E acima de tudo, a gente impede que esse mal se espalhe. Mas no fundo, o velho já sabia, era tarde demais. Naquele exato momento, do outro lado da fazenda, um terceiro cavalo começou a relinchar violentamente, chutando a cerca e jogando poeira para o alto. Tonha ouviu e correu para ver o que estava acontecendo. E quando viu, deixou a bacia cair no chão. Ali, entre os olhos do animal, nascia o primeiro sinal. Um pequeno calombo,
duro como pedra, crescendo bem no centro da testa. Tonha correu de volta para casa como se a morte estivesse no seu encalço. A saia levantava poeira, os chinelos quase voavam dos pés. Ela entrou pela cozinha sem bater a porta, fazendo Jossa se assustar e derrubar o copo d'água que carregava. Tá nascendo outro! Gritou ela, com os olhos arregalados e o rosto vermelho de pavor. O baio novo! Aquele do compadre Dirceu. Tá com caroço na testa. Igualzinho! Ambrósio largou o caderno na mesa, pegou o chapéu e foi direto para o curral do fundo. Isaac veio atrás, em silêncio, com os punhos cerrados. Jossa tentou segui-los, mas Tonha o segurou pelo braço. Hoje não, menino. Hoje é dia de homem velho resolver o que não devia nem ter começado. Do alto do caminho de terra batida, Ambrósio já conseguia ouvir os relinchos. Fortes. Amedrontados. Quando dobraram a curva e chegaram ao curral, o baio novo estava jogado no chão, rolando de um lado para o outro, como se tentasse arrancar algo da própria cabeça. O caroço já não era mais um calombo. Era uma ponta clara, rompendo a pele como se estivesse sendo empurrada de dentro para fora. O animal sangrava, mas o sangue era escuro, espesso, quase negro. Santo Deus! Murmurou Isaac, fazendo o sinal da cruz. Ambrósio se aproximou devagar. O cavalo, mesmo em agonia, o reconheceu e ficou imóvel por um segundo. Só um segundo. Depois voltou a se debater. Tá acelerando, disse o velho. A transformação. Primeiro foi um. Depois levou um dia pro segundo. Agora é questão de horas. Isso vai passar para todos, não vai? Perguntou Isaac, já sem esconder o pânico. Vai. Se a gente não fechar o portal, vai. Mas onde está esse portal? A pedra do veado? Ambrósio balançou a cabeça, negando. Aquela pedra é só um marco. Um aviso antigo. O portal está aqui, embaixo da terra. Aqui mesmo, na Santa Paloma. E ele está se abrindo mais a cada novo animal que muda. Mas por que cavalos? Talvez porque eles são sensíveis. Ou talvez porque são os primeiros a sentir o que vem do outro lado. E o que vem? Ambrósio não respondeu. Na casa, Jossa se trancou no quarto e puxou um caderno próprio. Começou a desenhar os cavalos como estavam agora, com chifres, olhos flamejantes, corpos trêmulos. Estava assustado, mas também fascinado. Era como se algo dentro dele o forçasse a registrar tudo. Enquanto isso, Tonha acendia velas em todos os cantos da casa. Colocou sal nas janelas e borrifou água benta no batente da porta. Isso aqui não é só bicho, não. Isso aqui é aviso. E quando o campo começa a avisar, é porque tem coisa grande chegando. Naquele fim de tarde, enquanto o céu escurecia mais cedo do que o normal, Ambrósio ficou sentado em frente ao curral. Vigiando. Esperando. Porque ele sabia. O próximo cavalo não viria do pasto. Viria do escuro. A noite caiu com um peso estranho sobre a fazenda Santa Paloma. O ar parecia mais espesso, como se o próprio tempo tivesse desacelerado. As estrelas estavam encobertas por uma camada fina de nuvens imóveis, e a lua, antes clara e brilhante, parecia agora um olho opaco vigiando a terra. Ambrósio não dormiu. Ficou no alpendre, de espingarda no colo e o caderno antigo aberto sobre a mesa. Seus olhos passavam pelas palavras como quem tenta decifrar um aviso em outro idioma. E de certa forma, era isso mesmo, um idioma ancestral, vindo de uma época em que os homens ainda sabiam respeitar o que não podiam controlar. Por volta das 2 da manhã, o primeiro sinal veio. Um relincho longo, vindo de fora dos currais. Não era um som comum. Não era dor, nem medo. Era um chamado. Grave, profundo. Como se o próprio chão tivesse ganhado voz. Ambrósio se levantou num pulo. Pegou a lanterna, ajeitou o chapéu e partiu sozinho. Não acordou ninguém. Já sabia que aquilo era entre ele e o que estivesse do outro lado da escuridão. Seguiu o som até o matagal que cercava a parte baixa da fazenda. Ali, onde o pasto se tornava cerrado, havia um velho caminho de terra que não era usado há anos. Um caminho que levava a um riacho seco e, mais adiante, a um campo abandonado que ninguém ousava cruzar desde os tempos do seu pai. Ao chegar à beira do campo, parou. Ali, sob a luz pálida da lanterna, ele viu um cavalo. Sozinho.
parado no centro do descampado, com o corpo coberto por uma pelagem escura manchada de vermelho seco. Os chifres eram maiores que qualquer um dos outros, curvos, retorcidos, e com pequenas rachaduras brilhando em branco, como se por dentro houvesse fogo. Os olhos não brilhavam. Eles queimavam. Você não é meu, sussurrou Ambrósio, segurando firme a espingarda. Você não veio da terra, nem do céu. Você veio da fenda. O cavalo avançou um passo. Ambrósio engatilhou a arma. Para aí mesmo. O animal não obedeceu. Deu mais um passo. Ambrósio atirou. O estampido ecoou pelo campo. Mas o cavalo permaneceu de pé. A fumaça do disparo se dissipou lentamente, e então o velho viu. O projétil havia atingido o peito do animal, mas não havia sangue. Não havia ferida. Havia apenas uma rachadura, como se a pele fosse feita de barro seco, de pedra. O cavalo inclinou a cabeça para o lado, quase com curiosidade. E então, galopou. Mas não para cima de Ambrósio. Galopou para o escuro da mata, desaparecendo como sombra no vento. O velho ficou ali, com o coração disparado e a certeza pulsando na garganta. Ele não veio sozinho. E ele vai voltar. Ao retornar à sede, encontrou Isaque acordado, na varanda, com os olhos vidrados e a pele pálida. O senhor ouviu também? Perguntou o rapaz. Ambrósio apenas assentiu. Era um deles? Não, respondeu o velho, após um longo silêncio. Era o primeiro deles. Na manhã seguinte, a fazenda estava em silêncio absoluto, como se até a própria natureza tivesse entrado em luto. Nenhum canto de sabiá, nenhum mugido distante. Apenas o vento, arrastando poeira e folhas secas como um presságio mudo. Tonha sabia que algo havia mudado. Ela sentia nas juntas, nos ossos, na maneira como a chaleira demorava mais para ferver. Preparou o café em silêncio, deixou sobre a mesa e foi direto até o altar improvisado que mantinha no canto da casa. Acendeu 2 velas e começou a rezar em voz baixa, os olhos fechados e as mãos trêmulas segurando um terço de madeira antiga. Na varanda, Ambrósio encarava o horizonte com o rosto enrijecido. Estava pálido. As mãos marcadas pelo tempo agora tremiam levemente. Jossa, ao lado dele, observava com um misto de fascínio e medo. Você viu mais um, né? Ambrósio assentiu, sem desviar os olhos do campo. Mas esse não era como os outros. Ele era pior? Ele era vazio. Como se só o corpo fosse bicho. O resto era outra coisa. E ele vai voltar? Vai. E vai trazer outros com ele. 2 cavalos já estavam completamente transformados. Um terceiro estava a caminho. E agora, havia um quarto, vindo de fora, como um arauto. Isaque apareceu na varanda carregando o caderno antigo. Havia passado a madrugada lendo e rabiscando mapas, tentando entender a lógica das marcas que apareciam em cada cavalo. O senhor sabe o que me preocupa mais? Disse ele. Que tudo isso parece seguir um ciclo. Cada cavalo que muda, acelera o processo do próximo. Como se fosse um gatilho. Uma sequência. Ambrósio pegou o caderno e apontou para uma página escondida entre 2 folhas coladas pelo tempo. Havia ali o desenho de um círculo com 12 marcas ao redor. 12 símbolos, diferentes entre si, dispostos como números em um relógio antigo. O velho escreveu que quando o 12º cavalo for marcado, o véu se rompe por completo. E aí? Ambrósio fechou o caderno devagar. Aí eles atravessam. Todos de uma vez. Isaque respirou fundo. E quantos temos até agora? 4. O baio. O preto. O novo que a Tonha viu. E o que apareceu ontem. O que não é nosso. Exato. Enquanto conversavam, Jossa se levantou devagar e foi até o curral. Parou diante da cerca, onde Relâmpago e o cavalo preto observavam tudo com um olhar distante. Os chifres pareciam maiores, mais vivos. E por um instante, Jossa sentiu uma coisa estranha. Pena. Pareciam presos entre 2 mundos. Não eram mais cavalos comuns, mas também não eram monstros. Eram vítimas. Desculpa, sussurrou ele. A gente devia ter protegido vocês melhor. Relâmpago deu um leve relincho, quase como resposta. E foi nesse instante que Jossa notou algo que ainda não havia acontecido antes. As patas dianteiras do cavalo preto,
estavam mudando. O casco se partia em duas pontas. E entre elas, surgiam pequenas protuberâncias, como garras ou raízes. Ele correu de volta para casa. Vô! Isaac! Eles estão mudando. De novo. Ambrósio e Isaac correram até o curral, e o que viram confirmou o pior. Os corpos estavam começando a se transformar, não só a cabeça. A mutação estava se espalhando por dentro. E em breve, eles deixariam de ser reconhecíveis. A gente tá ficando sem tempo, disse Ambrósio. Se tiver jeito de fechar esse portal, é agora. Depois disso, não vai ter mais como impedir. Mas como fecha um portal que ninguém vê? A gente vai precisar ir até onde ele se abriu. E rezar para ainda estar meio fechado. E se já estiver aberto? Ambrósio olhou para os cavalos por um longo momento antes de responder. Então é melhor ninguém sobreviver para contar o que saiu de lá. Enquanto a tarde se esvaía num céu coberto de nuvens espessas, a fazenda mergulhava em um clima de tensão que parecia crescer com o vento. As árvores se curvavam levemente, os galhos estalavam como se sussurrassem entre si. Tonha não saiu da varanda o dia inteiro. Seus olhos, antes cansados, agora estavam atentos, vigiando cada canto da terra como se pressentissem uma invasão invisível. Ambrósio, Isaac e Jossa sentaram-se ao redor da mesa da cozinha, com o velho caderno aberto entre eles, rodeado de velas. O desenho do círculo com 12 marcas parecia agora mais sombrio, como se a tinta tivesse escurecido sozinha com o tempo. Era o mapa de um destino traçado por forças que nenhum deles compreendia por completo. Se vamos até a origem, precisamos saber onde exatamente ela está, disse Isaac, puxando uma folha de papel onde traçara a planta da fazenda. A origem está no primeiro traço, onde tudo começou, respondeu Ambrósio. E tudo começou no curral velho, quando o relâmpago apareceu com os primeiros sinais. Mas lá só foi onde a gente viu. Não quer dizer que começou ali. Jossa, em silêncio até então, colocou o dedo em um ponto no mapa, perto do antigo poço desativado da fazenda. Foi aqui que tudo começou. Os dois homens olharam para o menino. Por que acha isso, Jossa? Perguntou Ambrósio. Porque é ali que os cavalos mais gostam de ir quando escapam. E foi ali que vi a primeira marca estranha no chão, há meses. Achei que era coisa de bicho selvagem, mas era uma marca igual à do caderno. Um círculo com corte no meio. Ambrósio e Isaac se entreolharam. Eles sabiam que o menino tinha sensibilidade aguçada. Mais de uma vez, Jossa percebera coisas que os adultos ignoravam. E agora, tudo fazia sentido. A fenda tá ali, embaixo da terra seca do poço, murmurou Ambrósio. Vamos lá agora? Perguntou Isaac. Não. Vamos esperar a lua subir. Se for uma porta entre mundos, ela só se mostra quando as sombras são maiores que as luzes. Jossa olhou pela janela. O céu escurecia como tinta sendo derramada. Sentiu um arrepio subir pela espinha. Não era medo. Era algo mais fundo, ancestral, como se sua alma lembrasse de algo que o corpo nunca viveu. Mais tarde, com a noite já dominando tudo, os três seguiram em silêncio pelo campo seco, guiados apenas por uma lanterna amarelada e a fé de que ainda havia tempo. Ao chegarem ao poço abandonado, pararam. O ar ali era mais denso, como se a própria terra estivesse respirando devagar. A boca do poço estava coberta de folhas secas, mas ao removê-las, viram com clareza o que Jossa descrevera. O símbolo. Cravado na pedra, fundido como uma cicatriz, estava o mesmo desenho do caderno. Só que agora, o círculo não estava completo. Uma rachadura cortava-o de fora a fora, como uma fenda que crescia para além da pedra. Isso não é só um portal, murmurou Ambrósio. É uma ferida. Isaac passou a lanterna ao redor. O chão em volta do poço estava rachado. Pequenas fissuras se espalhavam como veias, avançando em direção ao curral e às cercas. Era como se o solo inteiro estivesse sendo corroído por dentro. Vamos fazer o ritual, disse Ambrósio. Agora! Tirou do bolso o medalhão de ferro, espalhou sal ao redor da abertura e acendeu um pequeno incenso feito de ervas da mata. Jossa ficou de mãos dadas com o avô, e Isaac firmou a espingarda ao lado da pedra. Ambrósio começou a recitar as palavras do caderno. Uma reza esquecida, entrecortada por sons que pareciam vir de outra língua. A cada frase, o ar ficava mais pesado. O vento cessou. O silêncio se tornou absoluto. Até que, do fundo do poço,
Algo respondeu. Um som baixo, grave, um rugido abafado, como se centenas de cascos pisassem sobre pedra, vindos de algum lugar muito abaixo. A terra tremeu levemente. Jossa agarrou mais forte a mão do avô. E então, a rachadura na pedra se alargou sozinha. A primeira luz emergiu, não dourada, não branca, mas vermelha, como lava viva. E com ela, um cheiro de enxofre invadiu o ar. A luz vermelha que saía do poço pulsava como um coração vivo, batendo devagar. Era quente, densa e parecia respirar junto com a terra. O cheiro de enxofre era sufocante. Isaac recuou 2 passos, cobrindo o nariz com a camisa, enquanto Jossa tremia ao lado do avô. Ambrósio, mesmo com o suor escorrendo da testa e os olhos ardendo, continuava a recitar os versos antigos. A voz era firme, mas por dentro, ele sentia que estava falando com algo que não deveria ser acordado. Cada palavra parecia ecoar dentro do solo, provocando pequenas vibrações que faziam o chão se partir ainda mais. Vô, sussurrou Jossa, com a voz embargada, tem alguma coisa subindo. Continua comigo, menino. Não solta minha mão por nada. Do fundo do poço, o som ficou mais claro. Passos. 4. Depois 6. Depois muitos. Um tropel abafado, como se dezenas de patas estivessem se aproximando por túneis invisíveis. De repente, o medalhão na mão de Ambrósio começou a esquentar. Ardia como brasa. Ele grunhiu de dor, mas não soltou. Apertou mais forte e jogou sal sobre o centro do símbolo gravado na pedra. Foi aí que tudo parou. O som, a luz, o calor, silêncio. Um silêncio tão absoluto que por um segundo pareceu que o mundo inteiro tinha parado de respirar. E então, o poço explodiu. Não como uma bomba, mas como uma rachadura de dentro para fora. A terra se ergueu com violência, jogando pedras e fumaça para todos os lados. Jossa foi lançado ao chão. Isaac caiu de joelhos, e a lanterna se espatifou contra uma raiz. A única luz agora vinha da fenda aberta, que jorrava aquela claridade vermelha viva como um farol do inferno. No centro do caos, emergiu uma figura. Não era um cavalo. Era algo entre um cavalo e uma sombra. Um corpo escuro, envolto por uma crina em chamas, com chifres gigantescos que pareciam feitos de ferro e os olhos. 2 buracos fundos de puro fogo. Seu peito arfava como de uma besta ancestral e o som que fazia ao respirar era como ferro arranhando pedra. Jossa, ainda no chão, não conseguia se mover. Estava hipnotizado. Vô, o que é isso? Ambrósio, sujo de poeira e sangue, respondeu com a voz embargada. É o guardião. Aquele que vigia a fenda. E ele tá aqui porque sabe que estamos tentando fechar. O guardião deu um passo à frente. A terra estremeceu. Isaac tentou levantar a espingarda, mas ao mirar, o cano dobrou sozinho, como se uma força invisível o tivesse esmagado. Ele não quer armas, disse Ambrósio. Ele quer silêncio. Quer que ninguém mexa na porta. O guardião parou diante deles e levantou a cabeça, soltando um relincho que mais parecia um trovão. Das suas narinas saiu uma fumaça espessa que se espalhou como névoa quente. Jossa engatinhou até o medalhão, que tinha caído ao lado de uma pedra, e o agarrou. Sem pensar, ergueu-o alto e gritou. Volta pro lugar de onde veio. O medalhão brilhou. Uma luz branca, súbita e violenta, explodiu da pequena peça metálica e atingiu o peito da criatura. O guardião recuou, grunhindo. Seus cascos arrastaram poeira incandescente. A pele começou a trincar. Os chifres vibraram como se fossem sinos enfurecidos. E então, com o último relincho furioso, desapareceu, sugado de volta pela fenda que o expeliu. A luz vermelha apagou de imediato. O chão parou de tremer. E o silêncio retornou, pesado, mas agora com um tom de alívio. Jossa caiu sentado, ofegante. Ambrósio caiu de joelhos. Isaac chorava, mas não sabia dizer por quê. Você viu o que eu vi? Perguntou Jossa, com os olhos brilhando de lágrimas. Ambrósio o abraçou com força. Você salvou a gente, menino. Salvou tudo. Mas nenhum deles sabia ainda que aquilo tinha sido apenas um aviso. Porque, ao longe, do curral principal, 6 relinchos surgiram ao mesmo tempo. E todos, com eco duplo. A madrugada avançava como um animal faminto,
engolindo a fazenda Santa Paloma em silêncio e sombra. O vento cessara por completo, e o ar parecia suspenso, como se o próprio tempo hesitasse em seguir adiante. Dentro da casa, o clima era de guerra iminente. Ambrósio colocou os dois desenhos lado a lado na mesa. O de Jossa, recém-feito, e o antigo, resgatado do envelope do bisavô. As semelhanças eram aterrorizantes. A postura da criatura, o formato das mãos, a curvatura do corpo, os olhos vermelhos, sem pupila. Meu bisavô chamava isso de pastor dos condutores, disse o velho, a voz rouca de emoção. Segundo ele, é o que vem recolher os cavalos transformados e levar adiante a travessia. Travessia? Perguntou Isaac, com o senho franzido. Entre os mundos. Quando o véu rasga, esses condutores não ficam aqui. Eles atravessam. E levam coisas com eles. Que coisas? Ambrósio demorou a responder. Almas. Fragmentos. O que tiver aberto, o que tiver exposto. Tudo vira moeda de troca. Jossa apertou os punhos. As palavras do avô eram pesadas, mas a intuição dele já havia alertado. Aquilo não era só uma anomalia com animais. Era algo maior. Algo que afetava o tecido do mundo. Do lado de fora, os cavalos continuavam suspensos, cercados pela névoa prateada e pelas fissuras brilhantes. Agora, no entanto, algo havia mudado. Eles estão se organizando, observou Tonha, da janela. Tão formando um círculo. Como no desenho, exclamou Jossa. As 12 marcas. Mesmo com apenas 6 cavalos transformados, os animais posicionaram-se como se completassem os 12 pontos do círculo da profecia. O ritual começou, murmurou Ambrósio. Mas faltam 6, rebateu Isaac. Não pode começar incompleto, pode? Pode. Se alguém ajudar a completar. O silêncio caiu novamente, denso como um cobertor, e foi interrompido por um estalo seco, como madeira quebrando ao meio. O que foi isso? Sussurrou Jossa. Vem do paiol. Respondeu Tonha. Ambrósio pegou uma tocha e saiu primeiro. Ao abrir a porta da frente, viu rastros no chão. Pegadas de casco, mas diferentes. Eram mais finas. Como de um potrinho. Seguiram os rastros até o paiol antigo, onde guardavam feno e ferramentas velhas. Lá dentro, ao abrirem a porta, o susto veio com um bafo quente de ar. Santo Cristo, murmurou Isaac. Havia mais 2 cavalos ali. Filhotes. Recém-nascidos. Com pequenos chifres já rompendo a testa. Mas o mais apavorante era que eles estavam sozinhos. Não havia égua próxima. Nenhum animal que pudesse tê-los gerado. Eles estão sendo invocados, disse Ambrósio. Não nascem. Eles surgem. Tonha caiu sentada no chão, rezando em voz baixa. Isso é obra do maligno. Obra de coisa antiga. Isaac encostou-se na parede, sentindo as pernas fraquejarem. Vão faltar só 4 agora. De repente, um grito. Jossa! Vô! Vem ver! Ambrósio correu até o curral. O menino apontava para o campo. Ali, na linha do horizonte, algo se aproximava. Era uma figura alta, com passos lentos, envolta em uma neblina densa que parecia engolir o chão por onde passava. O corpo era escuro como sombra de carvão, e os braços eram longos demais para serem humanos. Não havia rosto visível. Mas onde deviam estar os olhos? 2 pontos vermelhos brilhavam. É ele, disse Ambrósio, com a voz quebrada. O pastor. A figura caminhava em direção ao círculo de cavalos. E a cada passo que dava, as rachaduras na terra se expandiam. Cada centímetro que avançava, aproximava o fim. O pastor dos condutores avançava devagar, como quem não tem pressa porque já sabe o final da história. Seus passos não produziam som, mas o chão respondia, rachava, estremecia, se curvava em pequenas ondas que se espalhavam pela fazenda como se a própria terra reconhecesse sua presença. Ambrósio, Jossa, Isaac e Tonha estavam paralisados, observando aquela figura se aproximar do círculo de cavalos. O brilho vermelho em seus olhos parecia mais intenso agora, como 2 faróis do além. E cada cavalo transformado, ao vê-lo, abaixava lentamente a cabeça, como em reverência. Eles obedecem, sussurrou Isaac, a boca seca. Ele é tipo um rei para eles. Não é rei.
É guia, disse Ambrósio. Ele só aparece quando os condutores estão prontos. E agora ele veio levá-los. E a gente faz o quê? Perguntou Jossa. O velho respirou fundo. Sentia-se pequeno. Inútil. Mas havia uma coisa que não mudava, por mais que o mundo à sua volta desabasse, o dever de proteger o que era seu. A gente impede. Ou morre tentando. Isaac pegou a espingarda, mesmo sabendo que era inútil. Tonha saiu correndo até a capela da fazenda, pegou água benta, sal, um crucifixo e um velho manto que usava em tempos de luto. Era tudo o que tinha. Era tudo o que podia oferecer. Do outro lado do campo, o pastor chegou ao centro do círculo. Ergueu lentamente um dos braços, dedos finos como garras secas, e apontou para o céu. Nesse instante, um som profundo ecoou pela fazenda. Não era grito, nem trovão. Era um toque de chamada, como um sino vindo do fundo da terra. O ar começou a se dobrar ao redor dos cavalos. As névoas prateadas giravam ao redor deles em espirais, formando pequenos redemoinhos. Um por um, os cavalos começaram a subir mais alto, não voando, mas sendo sugados por uma força invisível. É agora! Gritou Ambrósio. Se a gente vai fazer alguma coisa, tem que ser agora. Ele correu até o centro do campo, com um medalhão de ferro apertado na mão. Gritava as palavras do caderno, misturando rezas antigas com frases perdidas, como um guerreiro tropeçando nas armas que nunca aprendeu a usar. Jossa foi atrás, sem pensar, segurando uma pedra com símbolo gravado que ele mesmo esculpira horas antes. Era um amuleto improvisado. Era tudo o que ele tinha. O pastor virou-se para eles. E naquele momento, Ambrósio sentiu o coração parar. Não porque estava diante de algo sobrenatural, mas porque, nos olhos da criatura, ele viu algo humano. Dor, tristeza, solidão. Ele não quer isso, murmurou Ambrósio, quase sem força. Como assim? Gritou Isaac, vindo logo atrás. Ele tá preso. É só o instrumento. O guardião. Não é ele quem comanda. Ele executa. A figura estendeu os dois braços. E, ao redor do campo, pequenas fendas começaram a se abrir no ar, como cortes em um tecido invisível. De dentro delas, uma luz pulsava. Era ali que os cavalos seriam levados. Mas antes que a travessia começasse, um trovão explodiu no céu. Sem nuvens. Sem chuva. Apenas som. E então, o tempo parou. Literalmente. Tudo congelou. O vento, a poeira, as folhas. E em meio ao silêncio absoluto, uma voz surgiu dentro da mente de Ambrósio. Não era voz de homem, nem de mulher. Era ancestral. Era, de antes do tempo. Você tem uma escolha, guardião da terra. Sacrifique a própria carne e feche a fenda. Ou perca o mundo que ama. Ambrósio caiu de joelhos. Jossa correu até ele. O que foi, vô? O velho olhou nos olhos do neto, com lágrimas escorrendo. O portal só fecha com sangue de quem abriu. E a Santa Paloma foi construída sobre o túmulo do primeiro pastor. Meu bisavô abriu isso aqui. Isaac se aproximou, desesperado. E agora? Ambrósio apertou a mão do neto, com firmeza. Agora, eu vou pagar a dívida. E se levantou, em direção ao círculo. O corpo de Ambrósio avançava com passos lentos, firmes, como quem aceita o destino que carrega gerações. O medalhão brilhava em sua mão, mas era a luz nos olhos dele que assustava. Não havia mais medo, apenas uma calma triste, serena, como quem enfim compreendeu tudo. Jossa, parado ao lado de Isaac, gritava sem conseguir segurar as lágrimas. Vô, não. Não vai. A gente pode achar outro jeito. Por favor. Mas o velho não respondeu. Atravessou o círculo de cavalos transformados, ignorando o calor, a fumaça, os redemoinhos de energia. Cada passo fazia a terra render. Cada segundo, um arrepio tomava conta de todos. O pastor dos condutores, no centro do círculo, abaixou lentamente a cabeça ao vê-lo se aproximar. Era como se o reconhecesse, como se compreendesse a escolha que estava sendo feita. Ambrósio parou diante da criatura. Ergueu o medalhão com a mão esquerda e, com a direita, sacou a faca de cabo de osso que carregava desde o início, herança do bisavô,
feita da mesma madeira usada para selar fendas em tempos remotos, segundo os registros. Eu errei ao não impedir isso antes. Meu avô também errou. Mas alguém precisa quebrar o ciclo. E se esse sangue é o preço, que ele seja derramado com honra. Cravou a lâmina em seu próprio peito, logo acima do coração. Jossa gritou. Tonha, a centenas de metros, caiu de joelhos. Isaque correu, mas já era tarde. Do sangue de Ambrósio, que escorreu para o chão, uma nova rachadura surgiu, dourada, diferente das outras. E da terra, subiu uma luz branca tão intensa que os olhos ardiam. O corpo do velho começou a ser envolvido por essa luz, que rapidamente se espalhou em forma de círculo ao redor de cada cavalo transformado. O pastor ergueu os braços. Os cavalos começaram a cair, um por um, como folhas secas que perdem o vento. Ao tocarem o chão, seus corpos estremeciam e os chifres se desfaziam em poeira. O ciclo estava sendo revertido. Jossa caiu ao lado do corpo do avô, ainda com lágrimas nos olhos. Mas o rosto de Ambrósio carregava um leve sorriso. Os olhos abertos, mirando o céu, pareciam finalmente em paz. A luz crescia. Tomava a fazenda. Tomava tudo. O pastor recuou 3 passos, como se estivesse sendo puxado para trás. A pele de sombra começou a se desfazer em lascas, como carvão tocado pelo vento. Seus olhos vermelhos apagaram-se, um de cada vez, como velas apagadas pela fé. E então, sem som, ele desapareceu. A fenda se fechou. As rachaduras sumiram. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio leve, cheio de ar, como depois da chuva. Isaque correu até os outros cavalos. Todos haviam voltado ao normal. Os olhos, os cascos, as pelagens. Os chifres. Nada restava deles. Jossa permaneceu ajoelhado, segurando a mão de Ambrósio. Tonha chegou por fim, trazendo o terço entre os dedos e o coração apertado no peito. Ele salvou tudo, não foi? Isaque assentiu, com a voz embargada. Salvou. O menino olhou para o medalhão na mão do avô. Agora, estava partido ao meio. A rachadura, idêntica àquela do símbolo antigo. Se voltar um dia, Isaque respirou fundo. Olhou para o céu, agora estrelado e limpo. A gente vai estar aqui, com o que ele deixou, com a memória e com coragem. Jossa se levantou. Olhou para o campo vazio, onde antes existia um círculo. E então, sem avisar, foi até o paiol. Pegou uma faca de madeira. Desenhou o símbolo da rachadura na parede. E escreveu embaixo. Aqui caiu o último guardião. Aqui, a fenda se fechou. Mas, no fundo do campo, entre a escuridão do mato, um relincho abafado ecoou, como um sussurro esquecido. O relincho foi curto, quase inaudível. Mas quem vive no campo aprende a decifrar até o som do silêncio. E Jossa, ao ouvir aquele sopro distante vindo do mato, sentiu o coração pular uma batida. Voltou os olhos para o horizonte escuro, entre o brejo e a cerca velha de madeira que marcava o fim da fazenda Santa Paloma. Nada se movia. Nenhuma árvore balançava. Mas havia algo vivo ali. Algo que não devia mais estar. Isaque, você ouviu? O rapaz olhou fixamente para o fundo da mata. Fez um gesto afirmativo com a cabeça. Devagar. Ouvi. Um só. Isolado. Tonha, que ainda rezava em silêncio, ergueu os olhos e encarou os dois com a mesma pergunta que não precisava ser dita. Acabou mesmo? Jossa não respondeu. Caminhou lentamente na direção do barulho, com o olhar fixo. Isaque o acompanhou com cautela, segurando uma lanterna pequena e o terço de Tonha no bolso da calça. Ao chegarem próximo à cerca, pararam. O mato ali era denso, mas havia uma clareira, onde o solo ainda mostrava marcas de casco, frescas, recentes, e com 3 pontas, como se os cascos fossem bifurcados por natureza. Não era nenhum dos nossos cavalos, sussurrou Isaque. Isso aqui é novo. Não foi revertido com os outros, disse Jossa. Ou talvez, nunca tenha sido um dos 12. Talvez ele só tenha vindo ver. Isaque se abaixou, tocou a marca com os dedos. Estava quente. Muito quente. Isso aqui não é rastro. É porta. Do mato fechado, um brilho surgia entre as folhas. Não era forte como o anterior,
mas pulsava. Respirava. E um novo som, não um relincho agora, mas um choro. Baixo. Rouco. Como se o próprio mundo estivesse lamentando. Jossa se aproximou devagar, afastando os galhos até encontrar um potrinho. Pequenino. Preto. Com olhos completamente brancos. Ele não tinha chifres, mas na testa havia uma cicatriz redonda, perfeita. O símbolo da rachadura. Ele nasceu depois do fechamento, disse o menino, quase sem voz. Ou escapou dele. O animal não fugiu. Apenas ficou parado, olhando para Jossa. Como se esperasse. Como se já o conhecesse. E agora? Perguntou Isaac. Jossa se ajoelhou diante do animal. Passou a mão devagar sobre a testa, sentindo um calor suave sob a pele. Ele não é como os outros. Ele tá vazio, mas tá limpo. Como assim? Como um pergaminho em branco. O corpo é dele. Mas a alma ainda não chegou. Ele é o último. Ele é o que sobrou. Tonha, que se aproximava com um lençol velho para cobrir o corpo de Ambrósio, viu a cena de longe. E pela primeira vez desde o início daquela história, um sorriso brotou em seus lábios trêmulos. Esse aí é escolha. Escolha? Perguntou Isaac. Sim, disse ela, com firmeza. Ele é o que o mundo mandou de volta. Um tipo de segunda chance. E quem cuida dele agora decide o futuro. Jossa ficou em silêncio. O potrinho encostou o focinho em seu ombro. Ele fica comigo, disse, decidido. Tem certeza? Questionou Isaac. Tenho. E se um dia ele mudar? Se os olhos voltarem a brilhar vermelho, se a rachadura abrir de novo, eu vou saber o que fazer. A noite terminou em silêncio. O corpo de Ambrósio foi enterrado sob a mangueira mais antiga da fazenda, com uma cruz simples e uma placa de ferro envelhecida, onde Jossa escreveu com as próprias mãos. Aqui repousa o último guardião do véu. Mas a história, sabiam todos, ainda não tinha acabado. Porque onde o mundo cicatriza, sempre há chance de nova ferida. Os dias seguintes se passaram como um borrão. A notícia da morte de Ambrósio correu entre os vizinhos, mas ninguém ousou perguntar muito. Apenas respeitaram o luto e mantiveram distância da Santa Paloma. Algo no ar da fazenda havia mudado, estava mais denso, mais reverente. Como se até o vento agora falasse em sussurros. Jossa cuidava do potrinho com dedicação. Batizou o animal de Luzia, nome que, segundo Tonha, significava aquela que brilha no escuro. O animal não relinchava, não comia como os outros, mas seguia o menino por todo canto. Dormia do lado de fora de seu quarto, bebia apenas água de poço e, estranhamente, jamais deixava pegadas onde passava. Isaac havia decidido ficar. Não por obrigação, mas por algo maior. Sentia que sua missão ainda não estava completa. Eu vi coisa demais para fingir que isso aqui é só uma fazenda, disse ele uma tarde, encostado no batente do galpão. Se tiver outra fenda, outro sinal, eu quero estar por perto. Ajudar. Jossa não respondeu. Apenas assentiu, com um olhar que já não era mais o de um garoto. Era o olhar de quem viu o véu, e sobreviveu. Tonha retomou sua rotina com orações ainda mais fervorosas. Instalou um pequeno altar de pedra ao lado da mangueira onde Ambrósio descansava. Ali, acendia velas todas as noites, rezando para que o sacrifício do velho tivesse sido definitivo. Mas havia uma certeza não dita entre eles. O véu nunca fecha por completo. Na manhã do sexto dia após o confronto, Jossa acordou sobressaltado. Tivera um sonho. Não um pesadelo, mas algo que pulsava como um aviso. No sonho, ele via a si mesmo cavalgando Luzia por uma planície de cinzas, sob um céu sem estrelas. Ao longe, a pedra do veado. E no topo dela, o pastor. Mas não como antes. Estava ajoelhado, com os braços erguidos. E sobre seu ombro, uma marca, a mesma que Luzia carregava na testa. Levantou-se, calçou as botas e foi direto ao curral. Luzia estava lá, como sempre. Mas havia algo em seus olhos naquele dia. Não eram brancos como antes. Estavam ganhando cor. Um cinza claro, profundo, com um pequeno ponto dourado no centro. Sinal de alma. De presença. De escolha. Jossa se ajoelhou diante dela. Você viu também, né?
A potrinha encostou o focinho no peito do garoto e fechou os olhos por alguns segundos. Naquele mesmo momento, Isaac surgiu com o caderno de Ambrósio nas mãos. Achei uma página que nunca tínhamos visto, disse, estendendo o livro. Era uma anotação solta, rabiscada entre as últimas folhas. O papel já amarelecido carregava apenas uma frase. Se um deles nascer sem ordem, será o elo. Nem todo monstro é condenação. Nem toda luz vem do céu. Tonha, que havia se aproximado, fez o sinal da cruz. A Luzia é o elo. Então. Ou é a chave, completou Isaac. Vai depender do que o mundo quiser dela, e do que a gente ensinar. Jossa fechou o caderno com cuidado. Então a gente ensina certo. A gente ensina como ser do lado de cá. Tonha sorriu, emocionada. Você fala como avô, menino. Jossa olhou para o campo, agora calmo, e suspirou. É que, de alguma forma, eu acho que ele ainda está aqui, nos cuidando. Mas mesmo naquele momento de paz, ao longe, na direção oposta ao sol nascente, 3 pássaros voavam em círculos, acima de uma colina esquecida. E no centro da colina, uma pequena rachadura começava a pulsar. Ao longo das semanas que se seguiram, a fazenda Santa Paloma recuperou seu ritmo. O curral foi reformado, o pasto voltou a crescer forte e o silêncio que antes assustava agora era descanso. Mas nada era como antes. Havia uma memória enraizada em cada árvore, em cada pedra, em cada fiapo de vento que soprava pelos campos. Jossa se tornará o novo guardião da terra. Aos 12 anos, carregava o olhar de alguém que conheceu a fronteira entre 2 mundos e voltou para contar. Passava os dias cuidando dos animais, anotando tudo que via, sentia e sonhava no velho caderno do avô. Havia adotado a prática de Ambrósio, escrever para lembrar, desenhar para não esquecer. Luzia crescia rápido. Já não era mais potrinha. Tinha o porte de uma jovem égua, mas mantinha o mesmo comportamento calmo e os olhos acinzentados com o ponto dourado pulsando, mais forte a cada dia. Nunca relinchava. Nunca fugia. E ninguém, além de Jossa, conseguia tocá-la. Ela só escuta você, dizia Isaac, observando a distância. Como se soubesse que é contigo que o destino dela se completa. Jossa, certa noite, sentou-se ao lado da mangueira onde o corpo de Ambrósio descansava. Levou consigo o caderno e o medalhão partido. Acendeu uma vela e começou a ler em voz alta o que escrevera naquela semana. Luzia comeu pela primeira vez direto do coxo. Segue sem emitir som. Mas hoje ela me olhou como gente. Como quem carrega peso. E eu entendi que um dia, ela vai ter que voltar lá, naquele lugar. Fez uma pausa. Olhou para o céu. Nenhuma nuvem. Nenhum barulho. Mas quando esse dia chegar, eu vou com ela. Na manhã seguinte, Isaac trouxe notícias do alto do vale. Estive ontem perto da colina das árvores tortas. Sabe onde é? Perguntou ele, já sabendo a resposta. Sei. Tem algo estranho acontecendo lá. O solo treme, as aves não pousam e tem um som. Como um coração batendo. Fraco, mas constante. Jossa fechou os olhos. Sentiu um formigamento nas mãos. A próxima fenda. Tá se formando lá. Acha que temos tempo? A gente sempre tem. A diferença é saber o que fazer com ele. Tonha, agora mais envelhecida pela intensidade dos últimos eventos, fez um pedido ao menino certa tarde. Se um dia tiver que cruzar com ela, deixa um sinal. Algo que diga que ainda tem gente nossa do lado de cá. Jossa prometeu. E na manhã seguinte, entalhou com faca de ferro uma frase na pedra da antiga capela da fazenda. Aqui começa o novo ciclo. O guardião não é mais velho. É semente. Com o tempo, Jossa começou a montar Luzia. A égua aceitava com tranquilidade. Juntos, galopavam por rotas esquecidas, onde a terra ainda lembrava da dor. E então, numa madrugada silenciosa, ele acordou com um chamado. Não em voz, mas na pele, nos ossos. Montou Luzia sem dizer uma palavra. Isaac os viu partir do alto do curral. Não gritou. Não impediu. Sabia que era a hora. Tonha acendeu uma vela e ficou em pé no alpendre até que o primeiro raio de sol surgisse. Jossa seguiu até a colina das árvores tortas. Luzia relinchou pela primeira vez.
No chão, uma nova rachadura pulsava. Mas agora, ele não sentia medo. Sentia prontidão. Vem, Luzia. Tá na hora da gente vigiar do outro lado. E, num galope suave, cruzaram a fenda. Não como fugitivos, mas como guardiões. Do silêncio, do equilíbrio e daquilo que o mundo ainda não está pronto para conhecer.